Salve, galera, beleza com vocês? Começa comigo, calma aí. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem comigo, pessoal. Seguinte, canal do Reviva aqui no YouTube. Meu nome é Marcelo, galera me chama de Minho, fiquem à vontade aí também. Mas, vamos falar um pouquinho sobre Quaresma? Vamos falar um pouquinho desse tempo tão importante que a igreja vive, que ela experimenta os fiéis, né? Na Quaresma, o que eu faço? Eu fico sem isso, eu fico sem aquilo? Calma, que a gente vai falar sobre vários pontos da Quaresma aqui com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, mas antes de tudo, não deixem de se inscrever no canal do YouTube aqui do Movimento Reviva. É muito importante a sua participação para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade e ter esse ambiente aqui, sensacional, olha só, tudo preparado com muita qualidade. Parece até carinha nova, né? Estamos de carinha nova, com cenário bonito. A gente tem podcasts aí também. Se você dá uma olhada, olha como nós estamos chique, né? Olha onde nós chegamos aqui, olha o que Deus faz na vida da gente. Mas Movimento Reviva é assim, a gente sempre preparando coisas com qualidade. Aí como vocês veem aqui, nós estamos já com uma cor roxa aqui atrás de mim, né? O nosso cenário. Por quê, pessoal? A gente ficou pensando aqui algumas coisas justamente com as dúvidas da galera lá no nosso Instagram. A gente fez algumas publicações recentes voltadas à Quaresma, né? Esse tempo também de quarta-feiras de cinza, porque a Quaresma, como vocês bem sabem, ela se inicia na quarta-feira de cinza. Aí a gente vive esse período dos 40 dias, rememorando, vivendo, interiorizando e configurando na gente a vida de Jesus, nesse período desde os seus 40 dias no deserto até a derradeira paixão de Cristo, bem como o Domingo Santo também, da ressurreição do Cristo. Mas, vamos lá. Quando a gente fala de Quaresma, presta atenção. Quando a gente fala de Quaresma, que geralmente, né, o pessoal, quando chega nesse período, que as pessoas já começam a se preocupar ali? Ela já fica pensando, nossa, esse ano, vamos lá, o que eu vou deixar de comer? Eu acho que eu vou deixar de comer lanche. Eu acho que eu vou deixar de tomar refrigerante, comendo pastel. A gente fica se preocupando, primeiramente, a gente fica lembrando aquelas coisas assim, o que eu vou deixar de fazer, o que eu preciso fazer, qual vai ser meus exercícios espirituais, calma, tá? Isso é importante? É importante. Porém, a gente quer trazer aqui para vocês a essência da Quaresma, o porquê viver uma Quaresma e por que essas práticas exteriores nos ajuda a viver uma Quaresma com qualidade. É isso que a gente quer trazer aqui também, tá bom? É importante as práticas exteriores, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, que ela nos ajuda. Mas mais importante ainda é a gente falar desse período de penitência da igreja, esse período de penitência que todos nós fiéis somos chamados a viver com Cristo. Por quê? Veja bem, nossa igreja, ela faz um caminho. Nós fiéis fazemos um caminho de chegada das bem-aventuranças, né? De viver a bem-aventurança eterna. Lembra lá de Adão e Eva quando eles viviam no paraíso, aí perderam o paraíso, aí depois o povo de Deus ficou nessa peregrinação até a vinda do Cristo e ele trazer um batismo definitivo para toda a humanidade. Esse batismo definitivo, onde nós foi colocado na gente as vestes batismais, as vestes brancas. E nesse período, né, em que a gente vive a nossa vida, a gente precisa de um período anual, que é o que a nossa igreja vive, de uma penitência. Que muitas vezes essas nossas vestes que foram colocadas com brancura, elas vão se sujando ao longo da nossa vida. Por conta do quê? Do pecado. Então o pecado, ele faz isso com a gente, ele vai sujando essas nossas vestes. Então chega o período da Quaresma, onde o Cristo, Jesus Cristo, ele nos ensina. Por exemplo, vamos lá. Vocês provavelmente já viram a história de Moisés, onde o povo ficou lá 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. O que esse povo, durante os 40 anos, fez? Receberam as 10 leis de Deus, né? Quando a gente fala das tábuas da aliança também, dos 10 mandamentos. Quando a gente fala do povo também que ficou reclamando lá, pediram até para voltar para o Egito. Né? O povo ficou escravizado lá do Egito durante 400 anos, ficou 40 anos no deserto e teve um período lá que eles reclamaram. Pô, Moisés, você tá doido? Você tira nós daqui da terra do Egito,
para viver no deserto, sem pão, sem isso, sem aquilo, começam a reclamar, né? Estavam num período de escravidão e reclamaram. Mas até eles chegarem no período lá de entrarem na Terra Prometida, tá? Isso também se configura, é a memória da Quaresma. O Cristo, por exemplo, ficou 40 dias no deserto. E ele mostra que, diferentemente do povo, ele é um sacerdote, ele é um Deus que vive a carne, né? Também a carne humana, mas ele não volta atrás, entende? O Cristo, ele não volta atrás, ele vive aquele tempo de Quaresma, aquele período lá dos 40 dias, sem murmurar. O diabo tenta ele no final, lá, as 3 tentações do inimigo, e Jesus não cai, entende? Então ele mostra pra gente que ele é o verdadeiro sacerdote. E a Quaresma passa pelo Cristo. Então é esse período de penitência interior. E Jesus, ele fala: fazei penitência porque o reino de Deus está próximo. Isso ele fala lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Você pode procurar depois. E mais pra frente, lá em Lucas, Jesus vai falar, lá no capítulo 11. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. O que ele fala no capítulo 11? Que a nossa geração, essa geração, pede um sinal. Aí ele fala: o único sinal que será vos dado será o sinal de Jonas. Ou seja, ele está falando da gente fazer uma penitência interior, da gente nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que traz a penitência nesse período de Quaresma, que depois sucede também os exercícios espirituais e os exercícios das práticas exteriores. Por exemplo, Jesus, ele só viveu lá no deserto. Ele vivia no deserto, tinha os animais e tudo mais, e ele fez lá um jejum eterno, né? Porque ele ficou os 40 dias sem comer nada. Então, pra gente, é óbvio, né? Nós não conseguiríamos, talvez, chegar nesse patamar de Jesus por conta do fato dele ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas a gente vai configurando a nossa vida com ele. Porque a gente olha pelos nossos pecados. A gente tem uma referência que é o Cristo. Então, o período da Quaresma é para arrependimento total da nossa alma. E a penitência é justamente isso. A gente vai reparando essas faltas dos nossos pecados. Sabe quando a gente tem repugnância de algo, tem nojo de alguma coisa? Então, a penitência é para trazer para a gente isso. Por exemplo, a penitência enquanto questões, quando a gente olha que nós estamos num período de deserto. E isso o Papa Francisco, ele vai falar na carta que ele escreve para o ano de 2024, que ele envia essa carta lá no final de dezembro de 2023, orientando todos os fiéis a respeito da Quaresma. Quando a gente olha para o período da Quaresma, enquanto o povo de Deus no deserto, a gente coloca a nossa vida no deserto. E a gente olha para o passado, com uma questão de arrependimento. Então, o que nós falamos desse arrependimento? Que a gente não quer viver aquela vida de escravidão. Então, o que a gente precisa converter nesse período de escravidão? Por exemplo, minha vida tá fácil, tá difícil, eu só tô batendo de frente com as pessoas, sabe? Meus hábitos não tão legais também, minha vida de oração tá fraca. Toda vez que eu chego em casa é aquele pé de guerra. Mas aí você olha para esse passado, para essas suas atitudes, e em cima dela você se responsabiliza daquilo que você é responsável. Então você faz esse processo de arrependimento do seu passado, para Deus transformar o seu presente e te impulsionar para a Terra Prometida, onde emana leite e mel. Entendeu? Povo dito. Povo judeu? Quaresma? Terra Prometida? Então é isso que nós vivemos. Então é um período de também esperança, porque quando nós transformamos a nossa vida, nos arrependemos, nos transformamos no presente, Deus direciona e impulsiona o nosso futuro, então nós temos a questão da esperança. Porque a Quaresma não é para ser um período de tristeza. Por exemplo, no sentido como Jesus ele fala assim, fazei penitência, não façais como os fariseus, que eles mostram que eles estão tirando coisas, estão vivendo um período assim penitente, sabe? Que eles ficam com os rostos tristes, desfigurados. Ele fala, não, pelo contrário, é um período para você se alegrar em Deus, porque é a oportunidade que você tem de se converter e buscar a esperança do céu, entende? Porque aí chega no período da Quaresma, as pessoas talvez elas pensam, nossa,
vou ter que largar agora isso, vou ter que largar aquilo. Mudou o quê? Mudou nada. Você tem que se alegrar. Se eu tô mudando é porque eu tô chegando perto de Deus. E se eu mudo e eu chego perto de Deus, eu tô cada vez mais próximo do ponto mais importante do ser humano, que é a morte. Ô Marcelo, você tá doido? Tá falando da morte? É, a morte, por quê? Como a gente vai falar que a gente tá configurando a nossa vida com Cristo se a gente não vai passar pela cruz também? Né? Achavam que Cristo seria o rei que pegaria todo mundo lá com seu exército e vamos acabar com a parada toda aqui. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele morreu numa cruz. A vitória dele, a nossa vitória é sobre a cruz. É na cruz. Então, todos nós também passamos por esse momento derradeiro da nossa vida, que é a nossa morte. Então, para esse processo de morte, que é a nossa doce esperança, a gente aguarda a vida eterna. Porque se Cristo ressuscitou, nós aguardamos que nós ressuscitaremos também nele. Nós, enquanto filhos batizados, que aí durante todo esse tempo de quaresma, que Jesus lavou as nossas vestes brancas, aí ele vai lavando. O filho vai lá, cai, Jesus levanta e limpa. O filho vai lá, cai, Jesus levanta e limpa. Então, Jesus, ele está todo o tempo lavando as nossas vestes, para que no momento que a gente chegar até do alto da cruz e também passar por essa cruz, assim como Jesus, ele vê as nossas vestes e fala, tem sim algumas sujeiras aqui, acolá, mas você fez boas quaresmas, você foi uma pessoa penitente, assim como Nínive, que é a cidade que o povo lá se cobriu de sua vergonha, né, com as sacolas, e Deus, ele se compadece desse povo que foi penitente, fez quaresma, sabe? Então, Deus, ele compadece desse povo e não destrói a cidade. Então, houve o quê? Uma conversão interior daquelas pessoas. E o gesto de se cobrir o fosso é os gestos exteriores, que é o que a gente vive na quaresma. Que é a base dos gestos exteriores, anota aí, a base dos gestos exteriores. Vamos falar de jejum, oração e esmola. Então veja, quando você tem um coração penitente interiormente falando, que você entendeu os seus processos de conversão, onde você precisa se converter, fica mais simples de você compreender os gestos exteriores. Por que eu faço jejum? Por que eu troco uma refeição? Por que eu deixo de fazer uma refeição? Ou deixo meu almoço, ou deixo minha janta? Ou se, por exemplo, eu faço um almoço mais reservado, uma janta mais reservada, somando as duas não dá uma. Por que eu faço esse gesto de jejum? Porque eu entendi tanto que eu preciso configurar a minha vida, o meu corpo, com as coisas de Deus. Porque se eu tenho um gesto penitente interiormente, eu reproduzo aquilo. Então aí sim faz sentido eu deixar alguns hábitos, por exemplo, aí a questão alimentar, onde eu sinto vontade. Entendeu? Eu sinto vontade de comer mais, mas eu não como. Porque aquele desejo da carne, ele não pode me dominar, assim como Jesus no deserto. Aquele desejo de carne não me domina, entendeu? Porque meu espírito está forte. Meu espírito está forte. É o que Jesus rezou lá no Horto das Oliveiras, né? Ele fala lá da carne que é fraca, mas o espírito é forte. Então que faça a vontade de Deus. Ou seja, a carne não domina. Então a carne não pode nos dominar. Isso ajuda a gente nas questões de sexualidade, que a gente pode trazer um vídeo só falando sobre esses tipos de questões. Envolve questões de sexualidade, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, do nosso trabalho, de tudo. Aí, vamos lá. Uma vida de oração. Aí a gente fala de que parte de jejum, oração. A oração a gente basicamente está configurando a nossa vida. A gente pega esses gestos nossos e configura. A gente começa a entender, a gente começa a configurar o nosso coração com o coração de Deus, com o coração de Cristo, basicamente. Cristo, quantas vezes ele não se retirava para orar? Cristo, quantas vezes se retirava, subia a montanha, as pessoas seguiam ele orava e entregava despejado. Os discípulos que subiram com Jesus na transfiguração do monte, sobe com Jesus e volta para a missão. Ou seja, a oração ela me impulsiona, configura a minha vida com Cristo e dá sentido à minha missão. E a questão também, quando a gente fala, agora a gente falou jejum, oração e caridade. E a caridade é aquilo que eu transbordo de Deus. Agora eu já estou transbordando em Deus, porque agora eu estou pronto. Aquilo que eu, por exemplo, você agora
tá vivendo uma vida ordenada, organizada, legal, vivendo a questão do jejum. Então, aquilo que você deixou de consumir, que teoricamente sobra, aquela sua oração te impulsionou a configurar o coração de Cristo, e o coração de Cristo é o coração caridoso. Não existe a grande carta da caridade lá do apóstolo Paulo? Então fica fácil da gente entender agora a parte da caridade. Então aquilo que eu transbordo em Deus, eu entrego para os meus irmãos. Porque tem gente que está passando também, não falo só nas necessidades físicas, mas nas necessidades espirituais. Porque agora você é um Cristo no meio do povo. Então a quaresma, minha gente, né? Gestos exteriores só faz sentido quando a gente compreende a penitência interior, tá? A penitência, além de ser o sacramento, que é o que está no nosso catecismo, lá nos sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência ou reconciliação, ele também é uma virtude. Então, é muito importante nesse tempo de quaresma a gente olhar para o lado da penitência interior e viver isso aí num grau de excelência para Deus, porque Ele merece o nosso melhor, o melhor coração. Jesus, ó, é tudo que eu tenho, eu te entrego. Da multiplicação dos pães, Jesus, ó, eu só tenho esses pães aqui. E Jesus oferece a Deus e multiplica e entrega para as pessoas, tá? Então que a gente possa viver uma quaresma abençoada, que Deus abençoe você, toda a sua família. Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, comenta também o que você achou desse vídeo, tá bom, galera? Um abraço, fique com Deus, tamo junto.